Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Para quem não me conhece, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos dar continuidade ao nosso CTB mais Lei 14.071 de 2020, atualizado, isso mesmo. Hoje, capítulo 14, mas se você perdeu o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... corre lá no meu canal no YouTube, Robson Concursos, na playlist CTB mais Lei 14.071 de 2020 para o nosso concurso da Polícia Rodoviária Federal, estará de forma estratégica esquematizada. Hoje, capítulo 14, como sempre, no final, questões estratégicas esquematizadas. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Seja um agente, mas seja um agente motivador, transformador de vidas. Sem mais delongas, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, confere aí comigo, CTB mais Lei 14.071 de 2020, atualizado hoje, capítulo 14, isso mesmo, capítulo 14, meu guerreiro, minha guerreira, na veia, que trata da habilitação, vou logo dizendo, despenco nas provas. Confere aí comigo o artigo 140, que diz o seguinte: a habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos. Olha aí, inciso 1º, ser penalmente imputável. 2, saber ler e escrever. 3, possuir carteira de identidade ou equivalente. E o parágrafo único, meu guerreiro, minha guerreira, as informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENAST. Não esqueça que as informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENAST estratégico, artigo 140. Artigo 141. O processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores elétricos e a autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. A autorização para conduzir veículos de proporção humana, meu guerreiro e minha guerreira, e de tração animal ficará a cargo dos municípios. Artigo 142. O reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN. Artigo 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação. Decore esse artigo 143. Inciso 1º, categoria A, condutor de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. 2, categoria B, condutor do veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. 3, categoria C, condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. 4, categoria D, condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, excluído do motorista. E 5, categoria E, condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total ou cuja lotação exceda 8 lugares. Ou seja, meu guerreiro, minha guerreira, artigo 143 e seus incisos você deve decorar ou aprender. Faça o que for preciso, mas um dia na sua prova acerte a questão. Parágrafo 1º. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias
durante os últimos 12 meses. Parágrafo 2º. São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motocasa, definida nos termos do anexo 1 deste Código, cujo peso não exceda 6.000 kg ou cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído do motorista. E o parágrafo 3º aplica-se o disposto no inciso 4 ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total. Decore aí os seus parágrafos estratégicos, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, artigo 144 diz o seguinte: o trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Guarde bem, meu guerreiro. Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Guarde bem o artigo 144, parágrafo único, estratégico para a sua prova. Artigo 145. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. Olha aí. Inciso 1º, ser maior de 21 anos. 2, estar habilitado. 3, olha aí, alinhado. Inciso 2º, no mínimo há 2 anos na categoria B ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D, e B, no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E. Então, meu guerreiro, artigo 145, que trata ali para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. Inciso 1º, ser maior de 21 anos. Aí o inciso 2º, está habilitado, havia alinhar no mínimo há 2 anos na categoria B, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. E a linha B, no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria. Não tem como errar, meu guerreiro. No mínimo 2 anos na categoria B, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. E no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E. Não tem como mais errar, fosse honra. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, é isso mesmo. Atualização da Lei 14.071 de 2020, trazendo o inciso 3º, isso mesmo é o nosso artigo. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Isso mesmo, grave bem essa atualização, porque vai despencar na prova. Eu acredito que vai vir uma questão. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Vai tentar lá trazer na prova infração gravíssima ou grave ou média. Não. Segundo a Lei 14.071 de 2020, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, trazendo aí como requisitos, meu guerreiro, para habilitar-se na categoria DE ou transporte de escolares. Fosse honra. Olha aí, o inciso 4 também. Ser aprovado em curso especializado em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco nos termos da normatização do COTRAN. Aí traduz o parágrafo único que diz: a participação em curso especializado previsto no inciso 4 independe da observância do disposto no inciso 3, meu guerreiro. Estratégico aí o artigo, os incisos, principalmente o inciso 3º, a atualização da Lei 14.071 de 2020 e o parágrafo único, meu guerreiro e minha guerreira, força e honra. Olha aí, artigo 145A, que diz: além do disposto no artigo 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 anos, nos termos da normatização do COTRAN. Ou seja, meu guerreiro, além do que diz o artigo 145, ainda traduz aqui esse treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 anos. Guarde bem, porque eles pencam na prova. Artigo 146 diz: para conduzir veículos de outra categoria, o condutor deverá realizar exames complementares exigidos para habilitação na categoria pretendida. Olha aí a atualização, meu guerreiro, da Lei 14.071 de 2020, que vetou o artigo 147 e trouxe a atualização, o parágrafo 2º, que diz: o exame de aptidão física e mental
a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade. Olha aí, guarde bem, vai cair na prova. Inciso 1º, a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos. 2, a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos, inferior a 70 anos. E 3, a cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Duvida que vai cair na sua prova? Então decore, meu guerreiro e minha guerreira. Você já sabe que o artigo 147 foi vetado. O parágrafo 2º diz: o exame da aptidão física e mental a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade: a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos, a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos, inferior a 70 anos, a cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Não tem como errar, meu guerreiro. Falou ali, meu guerreiro, o exame da aptidão física e mental, 10 anos, inferior a 50 anos. 5 anos, superior a 50, inferior a 70. E 3 anos, meu guerreiro, superior a 70 anos, força e honra. Olha aí, parágrafo 3º. O exame previsto no parágrafo 2º incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação. Guarde bem. Aí traz aí o parágrafo 4º, atualização da Lei 14.070 de 2020, que diz: quando houver indícios de deficiência física ou mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2º deste artigo poderão ser diminuídos por proposta por perito examinador. Ou seja, meu guerreiro, minha guerreira, estou vendo já uma questão traduzindo lá a regra do parágrafo 2º, meu guerreiro, isso mesmo, com esse parágrafo 4º aí, trazendo aí que poderão ser diminuídas por proposta do perito examinador, força e honra. Guarde bem o parágrafo 2º e o parágrafo 4º, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí o parágrafo 5º. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua carteira nacional de habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Olha aí, meu guerreiro, parágrafo 6º, atualização. Isso mesmo, eu disse que o capítulo 14, que trata da habilitação, é estratégico para a sua prova. Muitas atualizações, meu guerreiro, porque despencam nas provas. Os exames da aptidão física e mental e avaliação psicológica deverão, aqui é um dever, ser analisados objetivamente pelos examinados, limitados aos aspectos técnicos dos procedimentos realizados conforme regulamentação do CONTRAN e subsidiarão a fiscalização prevista no parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 7º, atualização. Os órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal, com a colaboração dos conselhos profissionais de medicina e psicologia, deverão fiscalizar as entidades e os profissionais responsáveis pelos exames de aptidão física e mental e pela avaliação psicológica, no mínimo uma vez por ano. Grave bem aí esse no mínimo uma vez por ano. Olha aí, artigo 147A, que diz: ao candidato com deficiência auditiva é assegurada a acessibilidade de comunicação mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Estratégico, traduzindo aí, meu guerreiro, minha guerreira, essa acessibilidade de comunicação aos candidatos com deficiência auditiva. Olha, em parágrafo 1º, o material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos em que precedem os exames previstos nos artigos 147 desta lei deve ser acessível por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em libras. Parágrafo 2º. É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libra para acompanhamento em aulas práticas e teóricas. Estratégico aí esse parágrafo 2º, meu guerreiro, que diz que é assegurado também ao candidato
apto com deficiência auditiva requerer no ato de sua inscrição os serviços de intérprete da Libra para acompanhamento em aulas práticas e teóricas. Artigo 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos estados do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito. Parágrafo 2º. Ao candidato aprovado será conferida permissão para dirigir com validade de 1 ano. Parágrafo 3º. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Parágrafo 4º. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Parágrafo 5º. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente da prestação do exame da aptidão física e mental. Guarde bem esses parágrafos, meu guerreiro, principalmente ali o parágrafo 2º, que trata que ao candidato aprovado será conferida permissão para dirigir com validade de 1 ano, isso mesmo, meu guerreiro, permissão para dirigir, validade de 1 ano. Já o parágrafo 3º diz: a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidência em infração média. E o parágrafo 5º traduzindo aí, meu guerreiro, estratégico para a sua prova, que diz que o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentaram o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental, força e honra. Olha aí a atualização da Lei 14.071 de 2020, trazendo o artigo 148A, que diz: os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação Estratégica para sua prova. Já estou vendo a questão lá no dia, que diz: os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, força e honra, decore. Parágrafo 1º. O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias nos termos das normas do CONTRAN. Olha aí mais uma atualização da Lei 14.071 de 2020, trazendo o parágrafo 2º agora. Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos exames de que trata o inciso 1 do caput do artigo 147 deste Código. Então, decore, o parágrafo 2º também vai cair. Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso 1 do caput do artigo 147 deste Código. Parágrafo 4º, também atualização que diz: é garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo sem efeito suspensivo. Guarde bem, meu guerreiro Miguel, sem efeito suspensivo. É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo sem efeito suspensivo no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo nos termos das normas do CONTRAN.
A atualização também trazendo aí o parágrafo 5º. O resultado positivo no exame previsto no parágrafo 2º deste artigo acarretará, isso mesmo, acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses. Não vai dizer que é 3 anos não, viu? É 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão, a inclusão no RENASH do resultado negativo em novo exame e vedada a aplicação de outras penalidades ainda que acessórias. Decore esse parágrafo 5º, meu querido, porque diz que o resultado positivo no exame previsto no parágrafo 2º deste artigo acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão, a inclusão no RENASH de resultado negativo em novo exame e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. Parágrafo 6º. O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no parágrafo 6º do artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452 de 43. Parágrafo 7º. O exame será realizado em regime de livre concorrência pelos laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, nos termos das normas do COTRAN, vedado aos entes públicos. 1. Fixar preços para os exames. 2. Limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida. 3. Estabelecer regras de exclusividade territorial. Artigo 150. Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, o condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deverá a ele ser submetido conforme normatização do COTRAN. Parágrafo único. A empresa que utiliza condutores contratados para operar sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros conforme normatização do COTRAN, meu guerreiro, minha guerreira. Olha aí, artigo 151. No caso de reprovação no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular, o candidato só poderá repetir o exame depois de decorridos 15 dias da divulgação do resultado. Grave bem aí esse prazo de 15 dias. No caso de reprovação no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular, o candidato só poderá repetir o exame depois de decorridos 15 dias da divulgação do resultado, força e honra. Artigo 152. O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por 3 membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. São 3 membros, guarde bem aí esses 3 membros. Parágrafo 1º. Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato. É a lógica, né? Parágrafo 2º. Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal que possuírem cursos de formação de condutor ministrados em suas corporações serão dispensados para a concessão do documento de habilitação dos exames aos quais se houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam observadas as normas estabelecidas pelo COTRAN. Parágrafo 3º. O militar, o policial ou bombeiro militar interessado na dispensa de que trata o parágrafo 2º instruirá seu requerimento com o ofício do comandante, chefe ou diretor da unidade administrativa onde prestar serviço, no qual constarão o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópia das atas dos exames prestados. Artigo 153. O candidato habilitado terá em seu prontuário a identificação de seus instrutores e examinadores, que serão passíveis de punição, conforme regulamentação a ser estabelecida pelo COTRAN. Parágrafo único. As penalidades aplicadas aos instrutores e examinadores serão de advertência, suspensão e cancelamento da autorização para o exercício da atividade conforme a falta cometida. Estratégia para sua prova, parágrafo único. Artigo 154 diz o seguinte: os veículos destinados à formação de condutores serão identificados com uma faixa amarela de 20 centímetros de largura, pintado ao longo da carroçaria a meia altura, com a inscrição Autoescola na cor preta. Robson Concurso já deixou aí, meu guerreiro e minha guerreira, a faixa amarela
com a autoescola na cor preta, força e honra. Olha aí, parágrafo único. No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroçaria, a meia altura, faixa branca removível, de 20 centímetros de largura, com inscrição autoescola na cor preta. Ou seja, meu guerreiro, faltou ali a faixa branca, traduzindo ali autoescola na cor preta, mas não tem como errar com Robson Concursos. Olha aí, artigo 155. A formação de condutor de veículo automotor e elétrico será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos estados ou do Distrito Federal, pertencente ou não à entidade credenciada. Parágrafo único. Ao aprendiz será expedida autorização para aprendizagem de acordo com a regulamentação do COTRAN, após a aprovação nos exames de aptidão física, mental, de primeiros socorros e sobre legislação de trânsito. Guarde bem essa regra, meu guerreiro, que ao aprendiz será expedida autorização para aprendizagem de acordo com a regulamentação do COTRAN, após a aprovação nos exames de aptidão física, mental, de primeiros socorros e sobre legislação de trânsito. Artigo 156. O COTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas altas escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e as exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. Artigo 158. A aprendizagem só poderá realizar-se, inciso 1º, nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito. E 2. Acompanhado o aprendiz por instrutor autorizado. Parágrafo 1º. Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um acompanhante. Ou seja, meu guerreiro, além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um acompanhante. Parágrafo 2º. Parte da aprendizagem será obrigatoriamente realizada durante a noite, cabendo ao COTRAN fixar-lhe a carga horária mínima correspondente. Guarde bem que parte da aprendizagem será obrigatoriamente realizada durante a noite, cabendo ao COTRAN, que não é DETRAN, nem DENATRAN, nem DENIT, nem Sistema Nacional de Trânsito, cabendo ao COTRAN fixar-lhe a carga horária mínima correspondente. Olha aí a atualização da Lei 14.071 de 2020, artigo 159, diz o seguinte: a Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e ou digital, a escolha do condutor em modelo único, de acordo com as especificações do COTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Força e honra, decore aí a atualização do artigo 159. Parágrafo 1º. É obrigatório o porte da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo. Ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, é a regra. Então, decore, segundo o CTB, é obrigatório o porte da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo. Aí vem a Lei 14.071 de 2020, parágrafo 1º, que diz: o porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Ou seja, a regra, meu guerreiro, é clara. Agora tem a exceção. O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Decore aí, estratégico. Parágrafo 3º. A emissão de nova via da Carteira Nacional de Habilitação será regulamentada pelo COTRAN. Parágrafo 5º. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir somente terão validade para a condução de veículo quando apresentada em original. Grave bem, meu guerreiro e minha guerreira. Tanto a Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir somente terão validade para a condução de veículo quando apresentada em original. Parágrafo 6º. A identificação da Carteira Nacional de Habilitação expedida e a da autoridade expedidora serão registradas no RENASH. Parágrafo 7º. A cada condutor corresponderá um único registro no RENASH, agregando-se neste todas as informações. Parágrafo 8º. A renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente será realizada após quitação de débitos constantes do prontuário do condutor. E o parágrafo 10.
A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental, força e honra. Olha aí a atualização da Lei 14.070 de 2020, trazendo o parágrafo 12, meu guerreiro. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal enviarão por meio eletrônico com 30 dias de antecedência aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no RENASC com endereço na respectiva unidade da federação. Ou seja, decore o parágrafo 12 que diz: os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal enviarão por meio eletrônico com 30 dias de antecedência aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no RENASC com endereço na respectiva unidade da federação, força e honra. Artigo 160 diz o seguinte: o condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir de acordo com as normas estabelecidas pelo COTRAN, independentemente do reconhecimento da prescrição em face da pena concretizada na sentença. Ou seja, estratégico o artigo 160. O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir de acordo com as normas estabelecidas pelo COTRAN, independentemente do reconhecimento da prescrição em face da pena concretizada na sentença, meu guerreiro. Olha aí, parágrafo 1º. Em caso de acidente grave, o condutor nele envolvido poderá ser submetido aos exames exigidos. Aqui é uma faculdade, poderá, viu? Neste artigo, a juízo da Autoridade Executiva Estadual de Trânsito, assegurada ampla defesa ao condutor. O parágrafo 2º, no caso do parágrafo anterior, a Autoridade Executiva Estadual de Trânsito poderá apreender o documento de habilitação do condenado, do condutor, até a sua aprovação nos exames realizados estratégico, parágrafo 1º e 2º. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, você já sabe isso mesmo. Após cada capítulo, questões estratégicas e esquematizadas. E hoje, questão 101, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, do ano 2020, isso mesmo, caiu na banca CESP, caiu no curso de formação da PRF, diz o seguinte: a Carteira Nacional de Habilitação de categoria E se aplica aos condutores de combinações de veículos automotores e elétricos com mais de uma unidade tracionada, desde que o peso bruto total combinado da unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada, seja menor que 10.000 kg, certo ou errado, meu guerreiro? Você já sabe, questão errado, isso mesmo, que eu achei interessante que ele colocou ali, o PBTC, já para você saber que é peso bruto total combinado. Porque a questão está errada, o Robson Concurso, claro, né, meu guerreiro? Articular seja menor que 10.000 kg, confere aí comigo o artigo 143, que diz: os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação, meu guerreiro. Aí vem o inciso 5º e diz: categoria E, condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 lugares, meu guerreiro. Ou seja, tenha, meu guerreiro, minha guerreira, 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 lugares. Já deixou a questão ali errada. Aí vem um parágrafo 3º, diz: aplica-se o disposto no inciso 5º ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total. Ou seja, meu guerreiro, traduzindo aí artigo 143, inciso 5º, parágrafo 3º, assim que cai em prova, meu guerreiro. Artigo, inciso, parágrafos, a CESP ou o SEBRASP misturam para tentar derrubar a mim e a você, mas nós vamos gabaritar, força e honra. Mais uma questão, de novo, 2020, CESP, curso de formação da PRF, diz: a Carteira Nacional de Habilitação de categoria B se aplica aos condutores de tratores de roda e equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Você já sabe, questão certa. Duvida? Confere aí comigo, artigo 144, diz o seguinte: o trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Aí vem, meu guerreiro, parágrafo único trazendo a exceção que diz:
o trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B estratégico. Caiu no curso de formação, quem sabe vai cair agora no próximo concurso, meu guerreiro. Mais uma questão agora no 2021. Banca Robson, concursos para o nosso cargo da Polícia Rodoviária Federal. Julgo o item seguinte, conforme a Lei 14.071 de 2020. Duvido, meu guerreiro, anular a questão. Os condutores das categorias B, C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e renovação da Carteira Nacional da Habilitação. E, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Você já sabe questão errada, mas você diz, mas Robson, concurso, eu pensei que estava certo. É, meu guerreiro. Pensou. Por quê? Porque não é categoria B, só C, D e E. Duvida? Confere aí comigo, meu guerreiro, atualização da Lei 14.070 de 2020, artigo 148A, que diz: os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e a renovação da Carteira Nacional da Habilitação. Fosse honra, decore assim que cai em prova. Mais uma questão, 2021, Banca Robson, concursos, cargo policial rodoviário federal. Julgo o item seguinte, conforme a Lei 14.071 de 2020. Os condutores das categorias C, D e E com idade superior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Você já sabe que estão errado, mas Robson, concurso, onde está o erro? Confere aí comigo. Superior, não é superior, é inferior a 70 anos, meu guerreiro. É assim que cai em prova. O importante aqui é fazer você acertar a questão no dia da sua prova, meu guerreiro. Confere aí comigo. Parágrafo 2º da Lei 14.070 de 2020, atualização aí no nosso CTB. Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e E com idade inferior, olha aí, com idade inferior a 70 anos, serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos exames de que trata o inciso 1 do caput do artigo 147 deste artigo. Então, grave bem, é inferior a 70 anos, C, D e E, meu guerreiro, minha guerreira, novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, fosse honra. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, mais uma questão, isso mesmo, em 2015, CESP, caiu, meu guerreiro, minha guerreira, Policial Rodoviária Federal, curso de formação em 2015, diz o seguinte: a cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação ou da permissão para dirigir não é válida como documento de porte obrigatório. E aí, certo ou errado essa questão? Você já sabe, questão certa. É mesmo, meu guerreiro? Com certeza. Segundo o CTB, questão certa. Confere aí comigo. Atualização da Lei 159, meu guerreiro, minha guerreira. Isso mesmo. Estava certa em 2015, continua certa. Trazendo aí a atualização da Lei 14.070 de 2020, artigo 159, que diz: a Carteira Nacional de Habilitação expedida em meio físico ou digital, a escolha do condutor em modelo único de acordo com as especificações do COTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Não tem como errar. Decore aí o artigo 159, trazido aí, atualização da Lei 14.071 de 2020, meu guerreiro, minha guerreira. O que mudou aqui hoje é a Carteira Nacional de Habilitação expedida em meio físico ou digital, a escolha do condutor em modelo único, de acordo com as especificações do COTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional, força e honra. Olha aí, meu guerreiro, o parágrafo 1º diz do CTB, trazendo também aí a assertiva da nossa questão. É obrigatório o porte da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo, meu guerreiro. Então não tem como errar. É obrigatório o porte da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo, força e honra, meu guerreiro. Mais uma questão, olha aí, em 2021, Banca Robson, concursos, Polícia Rodoviária Federal. Julgo o item seguinte, conforme a Lei 14.071 de 2020, o porte do documento de habilitação não será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado, certo ou errado. Você já sabe, questão errado. Onde está o erro, meu guerreiro?
está no não. Tira o não que a questão fica certa. Duvida? Confere aí comigo a atualização da Lei 14.071 de 2020, parágrafo 1º A, decore. O porte do documento da habilitação será dispensado, meu guerreiro Migueira, quando no momento da fiscalização for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. A regra é o que diz o CTB, do porte obrigatório. Aí vem a exceção, que é uma faculdade, meu guerreiro Migueira. A exceção diz, o porte do documento da habilitação será dispensado, quando no momento da fiscalização for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado, força e honra. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, você vai vencer, continue firme e forte no seu objetivo. Lembre-se de que Deus é bom e ama você, meu nobre guerreiro, meu nobre guerreiro está ansioso, preocupado, angustiado, não está doente, peça a Deus, meu guerreiro, que Deus lhe cura, afasta a ansiedade, lhe dá mais sabedoria para você continuar firme e forte no seu objetivo. Mas lembre-se também de que o que é da sua competência, Deus não move uma palha, porque a Bíblia diz, a fé sem as obras são mortas. Mas lembre-se também de que é o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar lutando, estudando em prol do seu objetivo. Você chega cansado, cansada do trabalho, descansa um pouquinho, depois volta a estudar. No outro dia, a mesma rotina. Mas lembre-se, meu guerreiro, você planta hoje a boa semente para amanhã colher excelentes frutos. Eu não venci, você também vai vencer, meu guerreiro, minha guerreira. Eu venho de bairros humildes, no quais as pessoas chamam de favelas, periferias, chamam de bairros humildes. Já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia. Já peguei muito frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, treinador, eletricista, pintor, já servi as Forças Armadas, já fui carteiro policial militar por quase 10 anos aqui no estado de Pernambuco, atualmente sou policial civil, já reprovei muitos concursos públicos, mas também já passei em alguns, meu guerreiro. Hoje fazendo curso de Direito, sou delegado, promotor, juiz, vou fazer o concurso da PRF, da Polícia Federal, do PCDF, DEPEN, vibrando aqui, meu guerreiro e minha guerreira, gravando vídeo aulas para postar aqui no canal Robson Concurso, um canal criado para ajudar as vidas que mais precisam, em pleno domingão do dia 28 de 2 de 2021, às 13 horas e 19 minutos, desde a manhã, meu guerreiro, gravando aqui, ainda não almocei, para ajudar as vidas que precisam. E digo a você, se você não desistir, no final, o resultado só tem um, cantar a vitória, você vai vencer. Se eu vencer, você também vai vencer, meu nobre guerreiro, meu nobre guerreiro. Aí você me diz, qual o segredo, Robson Concursos? Só mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância nos estudos, de fé, de experiência, de perseverança, porque você vai vencer. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos, meu guerreiro, minha guerreira. Fomente a educação, assim como Robson Concursos está fazendo, porque já dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Paulo Freire também já dizia, essa educação sozinha não transforma a sociedade, tão pouco sem ela a sociedade muda. Ele também disse, educar é construir, isso mesmo, educar é construir, meu guerreiro, minha guerreira. Então, faça a sua parte, estou aqui fazendo a minha, de alguma forma, direto ou indireto, fomentando a educação. Amanhã você no seu cargo público, vibrando, dando aula, dando dicas, postando no YouTube, postando no seu canal, motivando os jovens, motivando as vidas, meu guerreiro, sendo um exemplo ao seu bairro, para a sua família, para a sociedade, para nós ajudar essa juventude a sair das drogas, dos crimes e fomentar a educação, meu guerreiro. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus abençoe você, vem com o Robson Concursos, juntos vamos vencer. Se gostou, se inscreve no canal Robson Concursos, segue meu Instagram Robson Concursos, meu Facebook Robson Concursos RDM, vários grupos de estudos, meu guerreiro. Mas não custa nada, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, compartilha, meu guerreiro, ativa o sinozinho das notificações, porque toda vez que eu postar um novo vídeo você é notificado, não custa nada, se inscreve no canal, dê o seu joinha, compartilha, mas compartilha mesmo para alcançar as vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes que não têm condições de comprar um concurso preparatório que proporciona no mínimo igualdade de aprendizado e de competição. Eu sei como é difícil, meu guerreiro e minha guerreira, você querer não poder, precisar e não ter as condições. Então faça a sua parte, estou fazendo a minha, custa nada, se inscreve, dê o seu jeito, compartilha, seja um agente, mas seja um agente motivador, transformador de vidas. E até o próximo vídeo, meu nobre guerreiro, meu nobre guerreira, querendo Deus, força e honra e amém.